Olá, sejam todas bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes que vão te fazer sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou Edivalda Souza, especialista em finanças e investimentos. E hoje vamos conversar sobre compra inteligente. O que é uma compra inteligente? Quais os benefícios de fazer uma compra planejada e como evitar aquelas compras que só lhe trazem dor de cabeça? Beleza? Então, para falarmos em compra, precisamos primeiro fazer uma reflexão. Alguma vez na sua vida você já comprou alguma coisa e depois se arrependeu? Eu imagino que sim, porque isso acontece com todo mundo, não é verdade? Quem já não fez alguma compra e depois se arrependeu de ter feito? Agora veja bem uma coisa: e se essa compra tem um valor bem grande e pesou no seu orçamento e depois você se arrependeu? Veja, é algo pior ainda, não é verdade? Todos nós passamos por isso. Eu já passei muito. Eu sei que você também já passou por isso. E para evitar que você continue passando, o que fazer para substituir essa compra de arrependimento por uma compra inteligente? O nome já diz tudo. Inteligente é uma compra que você vai fazer de acordo com o que está no seu orçamento e você não vai se arrepender, porque foi uma compra planejada. Compras inteligentes são compras planejadas. Então, quando você planeja uma compra e você realiza a compra de acordo com o que você planejou, não tem como se arrepender, porque essa compra estava dentro do planejado e só vai ser uma compra planejada se couber no seu orçamento, se tiver condições da sua renda suprir aquela compra. Então, ela não vai te trazer sofrimento, nem arrependimento. Você vai ficar bastante feliz com ela, beleza? Então, como vamos desenvolver uma compra inteligente? Primeira coisa que precisamos entender é que nossa mentalidade, quando fala em compra, ela ainda é uma criança. É verdade. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso cérebro, o nosso pensamento ainda é uma criança no quesito de compra. Então, nosso pensamento, nosso cérebro precisa ser treinado. Da mesma forma que a criança é treinada. Então, quando a criança ela está no convívio social, quando ela está crescendo e se desenvolvendo, ela aprende com o ambiente em que ela está. Ela aprende com as ações e atitudes que ela vê. E ela aprende também com aquelas orientações que as pessoas que estão com ela dão a ela. Então, precisamos entender que a criança não aprende só com as orientações. Então, se você orienta a criança a fazer uma coisa, mas se você que convive com ela faz uma coisa diferente, não pense que ela vai aprender só pelo que você falou. Ela vai seguir também o seu exemplo. Então, nós precisamos saber que a criança, ela aprende por exemplos e por ensinamentos. Então, a gente ensina quando mostra, quando explica, quando fala, mas a gente também ensina quando age. Nossas atitudes, todas as nossas ações servem de modelo para aquela criança, para o que ela possa aprender durante o seu desenvolvimento. Pois veja, como eu falei, os nossos pensamentos, o nosso cérebro, em questão de compra, ele ainda é uma criança. Então, nós precisamos educá-los, tanto com as nossas orientações, mas também com as nossas ações,
Não vai adiantar você só dizer para o seu cérebro: eu não posso comprar nada esse mês porque eu não tenho dinheiro, porque na hora que você passar naquela loja e ver aquela promoção, pã, vai lá e compra. E aí, o seu cérebro atendeu ao que você orientou? Inicialmente, não, porque são suas orientações e suas ações que fazem com que ele aprenda. Lembra, ele é igual a uma criança. Então, você precisa trabalhar esses dois pontos. Para trabalhar esses dois pontos e para que você possa gastar o seu dinheiro de forma pensada e planejada, para que depois você não tenha arrependimentos, principalmente se for um valor grande, você precisa desenvolver 3 passos antes de fazer qualquer compra. Quando eu falo em valor grande, nós temos a ideia de que fazer uma compra de um alto valor e se a gente se arrepender dessa compra, vai trazer prejuízo no nosso orçamento. É verdade, é uma grande verdade, mas não é só com grandes compras, não. Se você faz várias compras pequenas e se arrepende, e não são compras inteligentes, quando você for somar o valor que você gastou em todas essas compras pequenas, você vai ver que aí também tem um valor importante que você poderia estar usando para atingir seus objetivos. Vê aqui, eu sempre falo em metas e sonhos, porque eu acredito que metas e sonhos são conquistadas através do nosso planejamento e das nossas ações. E essas metas e sonhos, quando precisa de dinheiro para conquistá-las, então temos que agir de forma planejada com o nosso dinheiro. Senão, ele nunca vai conquistar as nossas metas e sonhos sozinho. Afinal, somos nós quem devemos governar o nosso dinheiro e não o contrário. Então, quando você faz uma compra inteligente, a primeira coisa que você está dizendo para o seu dinheiro é que você é quem diz para onde ele vai. Ele não tem vida própria, não é ele que escolhe, certo? Então, você tem que parar com essa ideia de que seu dinheiro não sobra e que você não vê a cor dele, quando na verdade é você que tem que mudar a forma de se relacionar com o seu dinheiro. Para isso, você não precisa gastá-lo aonde você não planejou, aonde você não pensou. Isso é fazer uma compra inteligente. É você sair para fazer uma compra que você não vai se arrepender, que vai caber no seu orçamento, porque você já planejou ela antes de fazer. Quando você está fazendo isso, ao passo que você está fazendo isso, você tem que ter força de resistir às compras não planejadas, as compras que você não ia fazer naquele momento, tá certo? Então, o primeiro passo, antes de fazer uma compra planejada, é perguntar para você mesmo: eu quero isso no momento? Você precisa, quando for fazer a sua lista de compra, seja para qualquer item que você for comprar. Isso se aplica desde um carro, uma casa, um terreno, até um sapato que você vai comprar, até um brinco que você vai comprar. Tudo que você vai trocar o seu dinheiro por isso é uma compra. E para que você possa planejar aonde está gastando o seu dinheiro, você precisa fazer compras inteligentes. O primeiro passo da compra inteligente é saber se você quer. Então, quando você quer comprar alguma coisa, você vai colocar numa lista aquilo que você quer. E isso é bem interessante, porque o que nós queremos comprar é aonde nós queremos aplicar o dinheiro, que é fruto do nosso trabalho. Não tem nada de errado com isso. Então, você tem que responder primeiro essa pergunta: isso que eu vou comprar, eu quero comprar? É a primeira pergunta. Mas veja bem, não se engane. Você tem que primeiro querer comprar e não deixar o mercado comercial lhe empurrar isso. Um exemplo disso são as promoções. Então, você vai passando em frente a uma loja
e vê uma promoção, você logo pensa, eu vou entrar, vou dar uma olhada. E se eu gostar de alguma coisa, eu compro. Isso não é uma compra inteligente, porque você não fez antes a lista do que você quer primeiro antes de entrar na loja. Porque se você entrar numa loja sem a lista do que você quer comprar, corre o risco de você não comprar o que você quer e quando chegar em casa você se arrepender. Então, segue aí direitinho os passos. Eu quero é o primeiro, mas você só pode fazer uma compra inteligente, ou seja, só pode colocar o seu dinheiro quando você tiver com os 3 passos respondidos, beleza? O primeiro, o eu quero. O segundo passo é eu preciso. Sim, eu preciso. Porque vamos lá. Como eu falei para vocês, o nosso cérebro, quando se fala de compras e dinheiro, é uma criança. Então, você pode sim começar a lista com o que eu quero, porque você vai comprar aquilo que você quer e não aquilo que os outros, ou o sistema, ou as lojas colocam para você comprar. Beleza? Mas o segundo passo é: eu preciso comprar isso? Porque, olha, gente, quando você faz uma compra que você não está precisando no momento, é mais fácil você se arrepender do que se satisfazer com ela. Por quê? Porque depois, se você não estava precisando daquele item e você comprou, ali você já gastou um dinheiro que você poderia usar em algo que realmente você estivesse precisando. Então, você precisa responder essa segunda pergunta: eu realmente preciso comprar isso nesse momento? E precisar significa algo que naquele momento lhe é essencial ou muito importante. Não é eu quero, depois eu preciso, certo? O terceiro passo, que para que você realize uma compra inteligente, você precisa desenvolver é o eu posso. Eu posso, nesse momento, fazer essa compra. Essa compra pode ser colocada no meu orçamento. Nesse momento, eu tenho dinheiro ou condições de adquirir essa compra? Pois bem, esse é o peso maior da sua compra. Porque você tem que entender que tudo aquilo que você compra, que você não pode comprar, que você não tem dinheiro ou que não cabe no seu orçamento, é algo que logo vai fazer você se arrepender. Porque se uma vez você comprou, o ideal seria que você pagasse. E como você vai pagar algo que no momento não cabia no seu orçamento? Como você vai pagar algo que no momento você não tem dinheiro e nem conseguir dinheiro para pagar? Entende? Aí é onde essa compra não deveria ser feita, porque não, não vai ser uma compra inteligente. Veja bem, quem tem filhos vai entender bem essa situação que eu vou colocar. Eu tenho 2 filhos, um filho maior e um filho menor. O meu filho mais pequeno, quando nós vamos passear, ele fica encantado com tudo que ele vê, principalmente quando vamos ao shopping. O shopping é um local maravilhoso para você passear, mas você sabe o quantas coisas para comprar existem lá. Se o seu cérebro está educado, se você está conseguindo explicar para o seu cérebro e ter ações que mostram para o seu cérebro que você é quem diz o que é que vai comprar e não ele, você passa por essas lojas, aprecia, pode até ver promoções, mas não entrou na sua lista de compras, porque não entrou para os 3 passos que você tinha feito, que tinha realizado antes de comprar. Mas se o seu cérebro se comporta igual uma criança, aí vai agir igual meu filho. Quando a gente vai ao shopping, tudo que ele vê, ele diz: mamãe, compra isso. Mamãe, compra isso. E assim ele vai passando pelas lojas, vê algo interessante e diz: mamãe, compra isso. E aí você imagine, você
tentar somente explicar para uma criança que não pode comprar tudo que se vê. Só que eu não tenho só que explicar, eu tenho que mostrar com ações. Então eu primeiro explico, filho, a gente não pode comprar tudo que a gente vê. A gente precisa usar o nosso dinheiro de forma inteligente, porque para ter dinheiro a gente precisa trabalhar. Então, quando a gente trabalha e ganha esse dinheiro, a gente não pode sair gastando com tudo que a gente vê. A gente precisa comprar aquilo que é importante para a gente. Só que só dizer isso para ele nem sempre vai convencê-lo. Então, eu tenho que mostrar com as minhas atitudes. Aí, às vezes, eu vejo alguma coisa muito interessante. Olha, a mamãe também queria isso, mas a mamãe não vai comprar, porque no momento isso não é o essencial para a mamãe. E assim, aos poucos, ele vai entendendo que não se deve comprar tudo que vê, não se deve comprar tudo que quer. E assim como o meu filho, que é uma criança, o meu cérebro também é, e o seu também. Então, nós precisamos educá-los com orientações, mas também com ações. Quando você sai para algum lugar, que você vê alguma coisa, que logo você sente o desejo de comprar e vai lá e compra, você está atendendo a sua parte do cérebro que está agindo como uma criança, que não foi orientada, que não foi treinada. Você não pode deixar que essa criança tire os seus sonhos e a sua paz. Porque se você continuar fazendo compras que não estão atendendo às 3 perguntinhas, daqui a pouco você vai estar cheia de dívidas e sem ter como arcar com elas, entende? Então você pode sim substituir as compras que você faz para compras inteligentes. E eu ainda tenho uma dica que essa seria a mais importante de todas. Mas não pense que fazer os 3 passos não é essencial. Mas você só vai conseguir cumprir os 3 passos se você cumprir essa última orientação. Então, antes de fazer uma compra, você precisa de, no mínimo, um dia de descanso. Sim, um dia de descanso. Eu quero que vocês entendam, da mesma forma que eu falei, como o nosso cérebro é criança na hora de fazer compras, nós podemos observar o exemplo de uma criança real para ver como ela se comporta. Voltando ao exemplo do meu filho no shopping. Quando ele quer várias coisas, às vezes ele quer muito algo e ele insiste naquilo. É como faz o nosso cérebro. Você vê uma coisa que você quer muito e você insiste naquela coisa. Ah, mas eu quero, eu quero, eu quero, e aquela coisa não sai do seu pensamento. Assim acontece com meu filho. E aí ele foca naquilo e diz: Mamãe, eu quero isso. Mamãe, isso é importante para mim. Mamãe, eu quero, compra isso para mim. Aí o que é que eu faço? É momento de mostrar os 3 passos e dar a pausa do tempo que eu falei. Um dia para pensar. Então eu digo, filho, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pensar direitinho e se isso for algo muito importante, a gente volta aqui e a gente compra. Tá certo? O que é que eu estou fazendo? Enganando ele ou enganando o meu cérebro? Não, eu estou usando o tempo ao meu favor para pensar. Passado um dia ou 2, porque vai depender do que você precisa, mas pelo menos um dia é essencial para que o seu cérebro e seus pensamentos entrem em ordem. Nesse dia, entra aí o descanso, que é dormir. Quando você dorme, suas emoções e sentimentos vão se regenerando, vão se colocando cada um no seu local. Então fica mais fácil você tomar decisões. É por isso que você precisa do prazo de, no mínimo, um dia para pensar. E eu digo que se for uma decisão importante, se for uma compra de um valor mais considerável, aí estende mais esse prazo para você pensar melhor, tá bem? Porque estudos comprovam que quando a gente está com nossas emoções fora do local,
nossas compras nunca são bem pensadas. Quando estamos com fome, o nosso corpo está cheio de carência. Então, às vezes, ele usa alguma compra para suprir a fome. Daí, não deveríamos comprar porque não fizemos as 3 perguntas e nem demos o intervalo do nosso organismo se recuperar. Da mesma forma, quando a gente está com as nossas emoções lá no alto ou lá embaixo. Tipo, quando você está muito feliz. Eu vou comprar alguma coisa porque eu mereço, porque já aconteceu isso, porque eu quero comemorar. Só que ele não é momento. As suas emoções muito elevadas fazem com que você eleve suas compras e às vezes elas nem possam estar no seu orçamento. E não pense que o contrário também não é verdade, porque é. Quando você está triste, angustiado, preocupado, às vezes o seu organismo quer sair daquela condição de tristeza, de preocupação, então ele usa a compra como uma forma de, eu vou comprar para me sentir mais animada, para ficar mais feliz, para tirar essa angústia que está em mim. O que seu cérebro não sabe é que se depois você se arrepender, não serviu para nada aquela compra. Então entenda, pensar se você precisa, pensar se você pode, pensar se você quer, pensar se cabe no seu orçamento, deixar intervalo de tempo para pensar é essencial antes de você realizar qualquer compra. E aqui eu foco no qualquer, porque às vezes a gente já faz esse processo com compras grandes. Tem pessoas que não, até grandes compras faz sem esse processo. O que, como educadora financeira, eu não aconselho. Qualquer compra, você precisa fazer esse processo. Seja compras grandes, sejam compras pequenas, porque no final de tudo, tudo vai para o seu orçamento. Tudo são gastos e são compras que vão sair do seu salário e da sua renda. Então pense que para você ter uma renda, para você ter um salário, você precisa colocar seu esforço, seu tempo, sua saúde, sua vida para conseguir aquele salário e aquela renda. Então, como é que pode, na hora de gastar, você querer gastar de qualquer jeito? Não pode ser assim. Não precisa ser assim. Você pode sim fazer compras inteligentes. É só desenvolver essa metodologia, que com o tempo você vai estar fazendo ela automaticamente. Quando você vê alguma coisa, você já vai lembrar logo das 3 perguntinhas. Eu quero, eu preciso, eu posso. Depois das 3 perguntas, tá. Então amanhã eu decido. E assim, talvez amanhã você faça como meu filho. Nem lembre mais que você queria fazer aquela compra. Nem lembre mais que você foi àquela loja. Nem lembre mais do sentimento de alegria, de tristeza ou de fome que queria fazer com que você fizesse aquela compra. Depois de uma bela noite de sono, de você pensar, analisar, refletir, talvez aquela compra nem seja mais importante. Isso acontece e muito. Depois o meu filho nem lembra mais do que ele queria comprar. Às vezes ele lembra, lá na frente, depois de algum tempo. Mamãe, a gente não retornou lá para comprar aquilo que eu queria. Tá, mas tudo bem, eu já tenho outros brinquedos. Entende que isso também pode acontecer com você? Depois de um descanso e de uma reflexão, você pode até pensar: tinha aquilo que eu queria comprar e eu não comprei. Realmente eu queria, no meu orçamento eu podia, mas eu não precisava. Acho que foi melhor não comprar mesmo. E sabe, o melhor de tudo isso é quando aquele dinheiro que você não gastou com aquela compra, você consegue usá-lo numa compra inteligente. Aí você vai ver o quanto compensou ter aplicado essa estratégia na sua vida. Depois, com aquele dinheiro que sobra, que
poderia ter sido colocado naquele gasto, naquela compra e você não colocou, ele agora está ali, você tem o desejo de comprar outra coisa. Você precisa comprar outra coisa. Essa outra coisa que você precisa e quer cabe no seu orçamento, porque agora você tem dinheiro. Então, você desenvolve ali uma compra inteligente e isso vai lhe motivar a todas as vezes, antes de fazer uma compra, você seguir essa lista dos 3 passos e do tempo. Não esquece o tempo e não esquece os 3 passos. Não esquece que a sua mente é uma criança e que você precisa educar essa criança para que seus problemas financeiros possam ser resolvidos. E não pense que é tarde para começar, porque nunca é. Você já pode ter realizado inúmeras compras, ter perdido dinheiro com elas, ter se arrependido por ter feito. Não tem problemas. Vamos ver aí o aprendizado. Porque, na verdade, quando a gente passa por alguma situação difícil na nossa vida, podemos até aí tirar um aprendizado. E aí a gente pode usar o aprendizado também na questão das compras. Se você antes não conhecia esses 3 passos, nem esse tempo de intervalo, e você fazia compras e depois se arrependia, tá tudo bem, já passou. Vamos aprender a agir diferente daqui para frente, porque é dessa forma que a gente consegue mudar nossa situação financeira. É quando a gente começa a buscar conhecimento para mudar nossas atitudes. E depois que a gente busca esse conhecimento, a gente começa a transformar nossas ações. Porque de nada vai adiantar você saber o que é uma compra inteligente se você continua fazendo compra de qualquer jeito. Não vai adiantar você conhecer os 3 passos antes de comprar, se você não aplica nenhum deles. E o pior, se você tentar aplicar só um. Porque se você colocar na lista do eu quero, essa lista vai ficar bem grande. Mas veja bem, como a gente vai enxugando a nossa lista. Primeiro é o que eu quero. Eu acredito que a lista do eu quero é bem maior. Só que quando eu começo a colocar a segunda pergunta, o eu preciso, eu acho que aquela lista já vai ficando bem menor. E quando você coloca o eu posso, realmente só passa da lista o que você naquele momento é essencial. E quando você dá pausa para pensar e refletir, revigorar suas emoções e sentimentos, aí pronto, tem vezes que você anota a lista e no outro dia ela vai estar em branco, não é verdade? Só que se você tivesse feito a compra, como era que voltava atrás nesse processo, não é? Então vamos sempre pensar em aplicar essas estratégias na nossa vida. Todas as decisões de compra que você fizer daqui para frente precisam ser compras inteligentes. O nome já diz tudo: inteligente. Quando você faz uma compra inteligente, você faz uma compra planejada. Você faz uma compra pensada, você faz uma compra de algo que cabe no seu orçamento, que você está querendo e precisando. Então é mais difícil você se arrepender, porque você ainda colocou um tempo para refletir e ver se realmente aquela era a melhor decisão. E só uma observação que eu preciso fazer nesse momento é que nunca, mas nunca mesmo, faça compra sob pressão. Porque, como eu falei, quando nós estamos com os sentimentos em alta ou baixa, não conseguimos refletir direito nas nossas ações. Então, se você está pressionado a fazer alguma compra, esse não é o momento. Pressão nunca é momento de comprar, beleza? Porque os seus sentimentos não estão em ordem. E se os seus sentimentos não estão em ordem para poder direcionar
as suas ações, então não é momento de comprar. É momento de tentar buscar equilíbrio. Daí você usa o espaço de tempo, você usa o sono reparador e satisfatório para pensar bem e tomar melhores decisões com o seu dinheiro, com as suas compras. Vamos fazer assim, eu tenho certeza que a sua vida financeira já vai começar a mudar, beleza?